Ok, Eu não recebi aquela mensagem de gravação, mas tá gravando. obrigado, Raquel e Rafael. Nós estamos iniciando mais um encontro, né, do contexto, encerrando o livro de Juízes. Teremos aí a exposição dos últimos capítulos e também, no momento oportuno, eu creio que o Rafael vai poder apresentar os nossos próximos encontros, o livro que nós trabalharemos até aí meados do final de dezembro, né? Então, eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus, pedindo que Ele derrame também ricas bênçãos na vida do Rafael e de todos os demais participantes. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom, a Tua graça, ó Pai, nos é melhor que a vida, e que privilégio nos encontrarmos aqui, ó Pai, irmãos de tantos lugares do país, ó Deus, mas que amam, ó Pai, o estudo da Tua palavra, e te pedimos humildemente que o Senhor use o Teu servo Rafael, ó Pai, que ele tenha, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito para compartilhar conosco a Tua palavra, Deus, e continuar a nos abençoar, ó Pai, como tem sido durante todo esse período, ó Pai, que ele tem participado conosco, cada um, ó Pai, nas suas casas também, abençoa os seus lares, ó Deus, que nós possamos juntos, ó Pai, celebrar, ó Deus, e participar do encontro também com o Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, antes de tudo, eu quero novamente cumprimentar cada um de vocês com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus. E antes da gente ir para esses dois capítulos finais, eu quero realmente manifestar a você o meu apreço pela tenacidade da sua fé, que foi suportar esse livro inteiro junto conosco. E aí pode parecer estranho falar isso sobre a Bíblia, né? Não que seja um livro ruim, pelo contrário, mas a cultura que a gente está inserido agora normalmente foge de livros assim. A gente está vivendo um tipo de lidar com a fé que sempre se coloca é, em busca de uma ênfase positiva. Então, são textos que nos encantam, textos que colocam o nosso coração para cima. Definitivamente não é o caso do livro de Juízes. E como a gente viu na semana passada, a conclusão do livro é terrível. As coisas só pioram e a gente chega no pior ponto aqui no livro. Então, parabéns a você que conseguiu continuar aqui junto conosco. Eu espero que esse fim eu consiga mostrar para você por que esse texto está na Escritura, por que ele é importante para a gente, tá bom? Então, nós estamos nos últimos dois capítulos, eu quero fazer uma recapitulação rápida, assim, filosófica, de como é que a gente lê a Bíblia. Às vezes a gente lê como se ela fosse um filme. O que eu quero dizer? Quando um filme é feito, ou pelo menos uma boa parte dos filmes é feita, uma parte, assim, é, popular dos filmes, eles servem para inspirar a gente. Especialmente esses filmes de super-herói que a gente tem visto agora, né? O que está sendo apresentado para nós são heróis. E aí a ideia é que a gente imite essas pessoas a partir da narrativa. Portanto, a gente olha para a história buscando pontos de contato com a nossa vida no sentido de imitação, de inspiração, é isso que eu quero dizer. Ou a gente vai imitar moralmente uma pessoa, ou então a gente vai ver uma história de superação, e por causa dessa superação nós vamos ser impulsionados a também praticar essa superação na nossa vida. Talvez um dos motivos do dissabor que a gente tem no livro de Juízes seja esse. Às vezes a gente tem a expectativa de que a Bíblia deve servir de inspiração para a gente, a partir dessas histórias que são em si mesmas emocionantes. Contudo, esse texto é maravilhoso, e eu realmente acho isso, porque muitas vezes ele é um corte. E é um corte assim cru, ele é feio, ele é silencioso, no sentido de não ter uma música super bonita, uma coisa empolgante. O livro de Juízes é bonito, esse texto é bonito porque ele mostra como nós somos. E a gente não gosta do que a gente vê, mas é importante olhar para a gente. Mesmo essa dissonância que a gente sente encarando esse texto, ela é importante para nós demais, porque sem ela a gente vai ficar pintando um mundo que é desconectado com a realidade. E aí, quando esse mundo se apresenta para nós, a gente é pego de surpresa. Ou seja, quando a gente olha o que acontece no livro de Juízes e mais ou menos enxerga isso acontecendo na vida concreta, a gente fala assim, não, já aconteceu antes. Deus já avisou para a gente que seria assim. A gente já viu essa história antes, portanto eu posso ter paz. Meu coração pode estar preservado. Por isso que é bonito. Então, a gente está no fim de um livro que é intragável e a história final, como visto, é a pior de todas. Recapitulando rapidamente, tudo nessa história está errado, certo? A gente tem um levita, que é polígamo, a gente tem uma concubina, que é adúltera,
uma cidade que é indiferente às pessoas que são desassistidas, na questão da hospitalidade. A gente tem uma cidade que é sexualmente perversa, a gente tem um machismo imenso e a gente tem até mutilação de um corpo. Esse é o pano de fundo devastador da história. Se você estava aqui na semana passada ou se você já tem conhecimento, né, da história, você sabe do que a gente está falando. Basicamente, uma mulher teve o seu corpo cortado, espalhado por toda a nação, conclamando o povo à guerra. Esse é o pano de fundo para os capítulos finais 20 e 21. Então, a história começa aqui. Diz o texto: todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem. Isso é muito importante. Todo mundo estava reunido, era uma unidade, era um agrupamento coeso. E se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Outro dado fundamental. Parece para nós que Deus está presidindo a assembleia, não é? Parece uma deliberação espiritual. Parece que é uma boa ideia o que esses homens estão fazendo. Eles falam assim, não, nós estamos muito conduídos. Vamos então todos nós nos juntarmos diante do Senhor. Parece uma boa ideia. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel, perdão, tomaram seus lugares na Assembleia do Povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram, como aconteceu essa perversidade? Então, o povo todo está reunido como um só homem e eles estão em tese perante o Senhor. Os benjamitas não foram, porque eles são a tribo responsável pelo mal. E aí eles perguntam, como é que uma coisa como essa aconteceu entre a gente? E aí o relato mostra que o levita vai recontar a história para a assembleia. E é isso que ele faz. Depois de recontar, ele chega nesse ponto e ele diz, agora, todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Então, depois de relatar o que de fato havia acontecido, aparece esse pronunciamento. Ele diz assim, gente, tudo isso aqui aconteceu. Esses homens não deram para nós hospitalidade. Esses homens abusaram de uma inocente uma noite inteira, até o ponto dela morrer. Aí ele chega nesse momento e fala assim, agora, vocês, israelitas, manifestem-se e deem o veredito de vocês. Ele está pedindo aqui, irmãos, juízo. O que ele está pedindo aqui agora é que o povo manifeste uma deliberação legal. Resumindo, né? Como é que vai ficar a minha história? Como é que vai ficar meu caso? É isso que ele está falando. E aí ele pede para o povo. Ele pede para que o povo faça isso. Nós temos então diante de nós agora uma assembleia, uma reunião. Mas o que o levita quer é a opinião do povo. É isso que eu quero mostrar para você agora, meu irmão. Você percebe? Eles estão diante do Senhor. Eles poderiam consultar o Senhor. Mas onde é que está essa consulta? Cadê aquela pessoa que vai trazer a lei de Deus para o centro? Quem é o juiz em casos como esse? Essa é a pergunta. Eles estão no caso extremo? Sim. É horrível? É horrível. É péssimo. Eles estão mal. Está todo mundo mal. Está um dissabor enorme, um mal-estar. Só que a decisão deles não é ouvir o Senhor, a decisão deles é ouvir eles mesmos. Esse é um problema enorme. Deixa eu mostrar para você como é que o povo de Israel lidou com isso em outros contextos. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés, o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Um texto horrível também, um texto cru, um texto que, graças a Deus, a gente não experimenta mais no contexto religioso. Entretanto, eles estavam numa sinuca de bico. Chegou uma coisa que eles não conheciam. Chegou uma situação, um arranjo que eles não sabiam como lidar. O que eles fizeram? Vamos consultar o Senhor. E o texto diz, né? Eles não sabiam o que devia ser feito. E aí eles consultam o Senhor e o Senhor diz, façam tal e tal coisa. Não é o que está acontecendo agora em Juízes, irmão. E aqui é uma questão fundamental. O que os benjamitas fizeram com a concubina foi terrível. Só que o que o povo vai fazer agora vai ser terrível também. Ao invés de servir de base para que a justiça de Deus fosse feita,
O que vai acontecer agora é que esses homens vão dar vazão a um dos piores instintos humanos, que é a vingança. Nós queremos vinganças, irmão, normalmente. A gente gosta de sangue. Infelizmente, nós somos inclinados a essa retribuição virulenta. Tanto que eu acho inexplicável, tá? Mas eu conheço muitas pessoas que fazem isso. As pessoas ligam na hora do jantar nos piores jornais que passam na TV, que é um narrador mostrando assim, aconteceu esse crime, é um crime hediondo, e aí vai um helicóptero, e aí eles estão ao vivo no local, mostrando assim as piores coisas. E isso vai criando na audiência uma sensação assim terrível. Esses homens precisam ser mortos também. A gente tem que extirpar esse mal da sociedade. Então, a gente está vendo o mal diante de nós e a gente responde com o mal também. É o que está acontecendo agora em Israel. Nesse momento que eles estão reunidos, na presença de Deus, Deus não é ouvido. Isso é terrível, vai disparar uma série de eventos catastróficos. A justiça, irmãos, justiça, esse conceito que é metafísico, mas que sem ele a gente não existe, são leis que servem para evitar a barbárie. A gente não quer minimizar ou desculpar quem cometeu o crime, não é isso. O crime precisa ser punido e precisa ser punido de forma rigorosa e proporcional à ofensa. Sim, só que sem a justiça, sem os meios legais, perdão, o que sobra é barbárie, o que sobra é todos contra todos. E aí, numa assembleia de 400 mil homens que estão inflamados pela essa história que eles acabaram de contar, tendo diante de si recebido uma parte de um corpo de uma pessoa, o que acontece é caos. A justiça serve para refrear esse nosso instinto que é destrutivo. Não é o que Israel vai escutar agora. Eles não vão caminhar pela justiça, pelo contrário, eles vão dar vazão ao seu coração. Diz o texto: todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá. Novamente, note, nenhuma presença de Deus. Deus não fala nada, Deus não é consultado. Eles estão caminhando para a deliberação do seu próprio coração. Eles disseram: é isso aqui que nós vamos fazer, e vão partir agora para fazer. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se juntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. Você percebe aqui a sede de vingança? Você percebe essa sede de sangue? O texto diz claramente isso, né? O povo decidiu o seguinte: olha, a gente vai lá e a gente vai dar a eles o que eles merecem. Certo? O que eles merecem? Onde é que está a lei? Onde é que está o princípio da justiça? A gente vai perceber que o remédio foi muito pior que a ofensa. E o remédio para uma injustiça cometida foi também injusta. E olha, perceba como o narrador está mostrando para a gente como é que isso está sendo expandido. Essa história antes tinha a ver apenas um homem e uma mulher. Depois virou uma casa e um grupo. Agora virou uma cidade contra a nação e toda a nação agora vai ser contaminada. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim dizendo: o que vocês dizem nessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir os seus irmãos israelitas. Vindos das suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo aqui diante de nós é literalmente agora uma guerra civil. Literalmente isso. Aquele povo foi liberto do Egito por Deus, que caminhou 40 anos no deserto, que conquistou a terra prometida, que agora ocupava essa extensão de terra dada por Deus de forma harmônica ou minimamente harmônica, agora está absolutamente fraturado. Os irmãos vão se levantar. O povo de Benjamim, ao invés de dizer assim: nós reconhecemos que esses homens que estão no nosso meio praticaram algo absolutamente insuportável, intolerável. Eles precisam enfrentar o justo juízo de Deus. Eles não disseram isso. Eles falaram: vocês não têm direito sobre nós. Nós vamos guerrear contra vocês. Irmãos vão se levantar contra irmãos. E agora, eu espero que isso tenha ficado claro para você, toda a nação de Israel
está fraturada. Aqui a gente tem um rompimento nesse tecido que antes era coeso das tribos. E agora nós temos tribos lutando umas contra as outras. O que vai acontecer agora é um banho de sangue, só que nacional. Está entendendo, meu irmão? Irmão? Como é que essa série de eventos ligados uns aos outros está levando essa história para um desfecho absolutamente terrível? E tudo isso aconteceu porque em nenhum momento dessa história tinha alguém crente. Percebe? Não tinha um cristão de verdade, não tinha um servo de Deus para falar assim, calma, vamos ouvir a voz de Deus, vamos consultar o Senhor. Desde o começo, a gente tem um levita que é adúltero. Um levita que é aquele responsável por mediar a adoração de Deus para o povo. Ele não podia ter uma concubina, e ele tinha. Então, a corrupção começou na casa do levita. A concubina era adúltera, ela traía. Desse caso, a gente vai para uma cidade que não praticava hospitalidade, pelo contrário, que era perversa e queria se aproveitar dos estrangeiros, que eram estrangeiros de Israel. Perceba, são estrangeiros para a cidade, mas são irmãos de sangue. Até a gente chegar nesse momento agora, que nós temos 11 tribos contaminadas com um desejo ardente de matança contra uma só. O resultado. Aqui a gente está pulando uma parte do texto, porque ele é meio grande. Então, depois de algumas batalhas, o resultado é, nós temos 40 mil israelitas mortos e 25 mil benjamitas. Ah, pastor, é pouca gente. 40 mil israelitas é 10% do exército. Pega a igreja de Tatuí. Eu não sei quantos membros tem agora. Quando eu estava lá até final de 2019, eu vou chutar que devia ter umas 120 pessoas indo no domingo à noite. Imagina a gente perder 12. De cada 10, um morreu por causa desses eventos. Mas no caso dos benjamitas é ainda pior. Eles perderam 25 mil soldados de uma tribo só. Você percebe o preço da desobediência, meu irmão, minha irmã? Qual é o resultado da rebeldia dessas 1000 aspas aqui, tá? 1000 aspas. Dessas pequenas concessões. Você viu onde é que esse afastamento de Deus está levando o povo? O povo está se matando, literalmente. Quantas vidas foram afetadas por essa decisão desse levita e dessa concubina? Quantas vidas estão sendo dizimadas? Quantas famílias estão chorando por causa de uma cidade impenitente? Nós temos pelo menos 65 mil pessoas que morreram porque não teve uma pessoa na Assembleia para dizer assim, vamos ouvir a voz de Deus, vamos pedir o conselho do Senhor, vamos pedir que o Senhor nos guie. Perceba, de novo, só para que você tenha senso de clareza, eu não estou dizendo que esses homens não precisariam ser punidos, severamente punidos. Pelo contrário, eles de fato mereciam a pena capital, mas a gente faz isso num contexto religioso, diante do Senhor, com a bênção do Senhor. Não foi isso. Aqui era pura vingança, pura matança, só colocando para fora ódio. Naquele dia, 25 mil benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, que ficava onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim. Olha isso, acabou a guerra. O exército benjamita fugiu. De todo o exército, só sobrou 600 homens. Acabou, não é? Eles já tiveram o que mereciam. Não foi isso que os israelitas disseram no começo? Ah, a gente vai dar para eles o que eles merecem. Ok, o exército está todo morto. Só sobrou 600. Mas, não satisfeitos, as outras 11 tribos voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive animais e tudo que nelas encontraram, e incendiaram as cidades por onde passaram. Você tem noção disso, meu irmão? Minha irmã? É isso que eu estou querendo te mostrar no começo do relato. O crime foi horrível, e ele foi horrível. Até hoje, dá nojo. Entretanto, a pena foi muito pior, porque ela foi muito mais abrangente. O que tinham a ver as outras cidades de Benjamim com a história? Todas as cidades foram passadas ao fio da espada. Morreu todo mundo, inclusive mulheres e crianças.
O que as crianças tinham a ver com isso? Quando as 11 tribos de Israel passa varrendo Benjamim, promovendo um morticínio, uma carnificina gigantesca. E mais, eles incendeiam todas as cidades. Ou seja, vamos destruir absolutamente tudo, a ponto de eles não conseguirem mais recuperar. Ou seja, foi só violência. Violência pela violência. Não tem ninguém certo nessa história. Se fosse o zelo do Senhor, se eles quisessem a lei aplicada, se eles quisessem de fato purificar a terra e caminhar em santidade, eles não teriam feito isso que fizeram. Aqui não foi isso. Não era amor ao Senhor, era amor a eles mesmos, ao desejo irrefreado de destruir tudo. Esse é o capítulo 20. Falta o 21. O que acontece? O tempo passa, irmãos. O tempo passa e com ele vem o remorso. Eles perceberam que eles promoveram um grande desastre. Eles haviam sido os autores do mal. Eles perpetraram o mal tão ruim quanto, se não pior. E aí eles pensam agora, meu Deus, a gente destruiu uma tribo inteira de Israel, eram nossos irmãos. Agora Israel tem uma tribo a menos. E eles percebem que isso é um problema gigante para eles. E o último capítulo. Os homens de Israel tinham feito esse juramento em Mispá. Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. O Senhor, Deus de Israel, lamentaram. Perdão, ó Senhor, Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo a Israel? Esse é o pior da história inteira, irmãos. Eles estão no meio do caminho, percebe? Ao mesmo tempo que eles vão diante de Deus, que é um ato que, em tese, seria ótimo, eles vão se reunir, vão se sentar perante Deus, vão chorar amargamente, vão lamentar. Mas eles não fazem assim. Deus, nós pecamos contra o Senhor. Nós somos um povo que virou as costas para o Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos restaure. Por favor, nos encontra. Por favor, nos traz de volta para o caminho. Seria ótimo se fosse isso. Seria o melhor desfecho para a história. Mas eles ficam no meio do caminho. Eles nem são muito crentes, nem são impuros. Eles nem reconhecem, mas também estão ali meio que falando de Deus. Você entende? Eles nem são abertamente ímpios, perversos, que abandonaram tudo, mas também não são totalmente devotados ao Senhor. Eles ficaram ali no meio, com uma mistura que é terrível de buscar a Deus e agir por conta própria. Basicamente, o que esse povo faz é agir e depois pedir que Deus abençoe. O que eles mesmos deliberaram. Então, esse meio do caminho é horrível. E é onde esse povo está. E o pior, eles colocam a culpa em Deus. Eles olham e falam assim, Deus, por que aconteceu isso? Por quê? A resposta é óbvia. Vocês decidiram fazer isso. Foi vocês que tomaram todas as decisões. Vocês passaram promovendo essa matança. Deus não tem nada a ver com isso. Mas eles estão agora falando assim, Deus, por que o Senhor permitiu? Onde é que o Senhor estava? Percebe? E aqui, irmãos, a gente começa caminhando para o fim. A notar como esse texto ainda é apropriado para nós hoje, irmãos. Eu não sei se você está percebendo. Por isso que eu gostei dessa caminhada dos juízes. Eu realmente gostei. Eu acho que ela foi muito instrutiva, muito mesmo. Porque a gente vive hoje uma experiência muito parecida com isso. É gente que tem jeito de crente, parece crente, fala do jeito de crente, veste do jeito de crente, vai nos ambientes de crente, ouve as músicas de crente, mas não obedece Jesus Cristo. Que é o que esse povo fazia. Quando chega a hora concreta de agir, o que importa não é a palavra de Deus e os seus caminhos, é o que eu estou sentindo. E quando o povo age a partir do que está sentindo, mesmo que fale que é em nome de Deus, o que promove é desgraça e destruição. Você entende o que eu estou querendo dizer? Se esse povo de Israel, de fato, pensasse em Deus, Deus seria consultado. Deus seria aquele que vai dirigir o povo. Não foi isso que eles fizeram. Eles chamam a Deus para fazer o que eles mesmos querem. É exatamente o que a nossa igreja está fazendo hoje. Não, obviamente, Tatuí. Estou falando nós como igreja brasileira no geral. É gente que decide agir por si próprio. Que intui mais ou menos, o que eu acho que Deus queria que eu fizesse? E aí sai fazendo. E depois vai falar assim, não, Deus, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor não está abençoando a gente? Eu não acho que nós, como cristãos, estamos de fato preocupados em ouvir a voz de Deus. De novo, não estou falando de vocês aqui agora. Estou mostrando que esse desencaixe
essa experiência cristã que não quer obedecer Deus acima de tudo, mas que está nas reuniões diante de Deus e chorando, tudo isso daqui é horrível. E é o que acontecia com Israel. Toda essa história tem a ver com isso. Então perguntaram, qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram ao povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes Gileade e matarem à espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isto que vocês deverão fazer, disseram, matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Entre o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Você entende o que está acontecendo aqui, meu irmão? Minha irmã? De novo, eu nem sei qual é a vez, pela bilionésima vez, eles vão decidir eles mesmos o que é que eles vão fazer. Eles não já estavam diante do Senhor, não já estavam chorando amargamente, por que não perguntar, Senhor, nós erramos? Como a gente sai dessa agora? Como é que a gente pode ajudar a tribo de Benjamim? Eles não fazem isso. Qual é a conclusão? Lá no começo, o combinado era que todas as tribos fossem. Uma não foi. Uma família não foi, um clã não foi. Então eles falaram, já que eles não foram lá, vamos matar todo esse clã e pegar as mulheres virgens e dar de casamento aos benjamitas. Tem noção disso? O jeito que eles escolheram para resolver o problema da falta de mulher para os benjamitas, porque eles disseram que as mulheres deles não iam casar, foi matar uma cidade inteira, roubar as virgens e entregar para os homens. Tem noção da perversão do coração do povo de Deus. A gente aqui está falando do povo de Deus, o povo da aliança, o povo que conhece Yahvé. Os crentes, a gente está falando dos crentes. Só que é pior ainda. Faltam 200. Eram 600 homens, eles só conseguiram 400. Ainda faltam 200. Eles tomam a última deliberação do livro e é assim que o livro vai terminar. Como eles estavam proibidos de entregar suas esposas e suas filhas, esposas não, perdão, suas filhas como esposas aos benjamitas, eles dizem o seguinte, olha, tem uma das cidades que tem um festival. Nesse festival, as jovens saem dançando e cantando perante o Senhor nas ruas. Nesse momento que elas saírem, sequestrem as mulheres, peguem as filhas e levem embora. E aí, quando os pais e os irmãos forem requerer, a gente vai dizer assim, não, deixa eles irem. Vocês não quebraram o voto de vocês, porque elas foram raptadas, e eles vão poder ter esposas para a tribo de Benjamim poder ressurgir. Foi isso que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para sua herança, reconstruíram cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos, para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Aqui eu quero voltar ao começo. Meu irmão, minha irmã, nada disso que a gente viu foi Deus que ordenou. Essa história não é uma história de heróis que devem ser imitados. Por que eu estou dizendo isso para você? Às vezes os cristãos olham e falam assim, meu Deus, por que esse texto está na Bíblia? Se é uma história tão horrível, por que está aqui? Por que Deus permitiu? Às vezes tem um pouco essa noção, né? Eu quero mostrar para você que essa história está na Bíblia exatamente porque Deus não permitiu. Ela está na Bíblia exatamente porque eles estão fazendo tudo errado. Deus não aprova nada do que esses homens fizeram. A Bíblia não valida esse comportamento, pelo contrário. Entende? Porque as pessoas têm a noção de dizer assim, olha como a Bíblia é machista. O povo de Deus está incentivando o rapto. Não, irmãos. Não. A mensagem não é que eles fizeram certo. Pelo contrário, a mensagem é eles fizeram absolutamente errado. Foi péssimo. Foi contra a lei de Deus. Deus não manda que ninguém rapte ninguém. Deus não manda que ninguém mate uma cidade inteira para roubar as virgens. Tudo isso foi o povo tentando consertar as besteiras que eles mesmos fizeram. E em nenhum momento perguntam, Deus, onde é que o Senhor está? A gente viu uma história final, irmãos, o fecho do livro todo, certo? E aqui eu imagino que tanto o reverendo Lucas quanto o reverendo João falaram, nós temos apêndices, não está em ordem cronológica essa história. Foi deslocada para o fim do livro
como um fecho mesmo. Por quê? Aparece matança, vingança, rapto, fúria. Coisas horríveis. Irmãos, eu ouvi algumas pessoas falando sobre esse texto, me preparando para cá, tá? E muitas delas, para não dizer todas, comentaristas e pastores, trabalham a ideia de nação. Por isso a bandeira do Brasil. Qual é a conclusão? Eles olham para esse texto e falam assim: olha o que acontece quando uma nação se afasta de Deus. Então, qual é a lógica? Eles olham para Israel e falam assim: nossa, Israel se afastou de Deus, olha para onde a nação caminhou. Eu não gosto dessa leitura. Eu acho ela ruim. Por quê? Porque eu acho que o que está acontecendo aqui é muito, mas muito pior do que uma nação se afastar de Deus. Sabe por quê? Porque o Brasil, meus irmãos, nunca vai ser cristão. O Brasil nunca vai ser uma nação que reconhece o Senhor. Porque aquela nação que é feliz, porque reconhece o Senhor, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação é a igreja. Não é o Brasil, a República Federativa do Brasil. A gente vai esperar, meus irmãos, 1000 anos e o Brasil não vai se converter. O que eu estou querendo dizer para você é isso. O Brasil não vai ser o povo de Deus, a totalidade, que era Israel. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para você? Eu acho que é muito, muito pior o que o juiz está dizendo. Porque quem se perverteu não foi a nação de Israel, como hoje o Brasil é pervertido. Quem se perverteu foi o povo de Deus. É isso que eu acho mais importante. O que eu quero dizer para você? Esse livro de Juízes está aqui para mostrar para a gente o que acontece quando o povo de Deus, e aí trazendo para os nossos dias, é a igreja. O problema não é o Brasil se desviar, porque o Brasil ele é composto por uma maioria de não cristãos, certo? Eu estou dizendo que praticam. A gente sabe que existe uma esmagadora maioria de católicos que se dizem católicos sem ter uma conexão real com a igreja. Não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que a maioria das pessoas não se considera cristã. E eles não vão mesmo abraçar a ética cristã. Ok. Qual é o problema? O que acontece quando o próprio povo de Deus se desvia? Esse é o drama do livro de Juízes. Então, eu não acho que a gente tem que aplicar esse texto para o Brasil. Eu acho que a gente tem que aplicar esse texto para a gente. O que acontece quando a igreja enlouquece? Quando ela se afasta de Deus? Esse é o problema real do livro. O que acontece quando a igreja decide ela mesma tomar suas próprias decisões sem consultar o Senhor? E quando Deus vira só um apêndice? Quando Deus é uma coisa que a gente lembra de vez em quando. E curioso, né? A gente pode ir semana após semana à igreja, cantar as músicas, orar e não colocar Deus como centro da nossa vida. Porque esse povo era um povo escolado em rituais. Eles iam ao templo, eles sacrificavam, mas o coração deles estava longe. Esse é o problema real. E aí a minha pergunta para você, e aí você não precisa responder em voz alta, você vai responder no seu coração, será que a igreja brasileira não é exatamente o povo de Juízes? Será que esse não é um retrato muito fiel da nossa condição hoje? Como povo, tá? Estou falando como nação inteira. E aí, me permita, por que eu estou fazendo essas pequenas correções? Porque, meus irmãos, eu vou pregar domingo agora na igreja, em 1º livro de Reis, capítulo 19, Elias. Elias achava que só ele era crente. E aí Deus falou assim, Elias, abra os olhos. Eu guardei 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Então, é óbvio que existe muita gente crente na igreja. É óbvio que existe muita gente santa, muita gente que está adorando de verdade. Mas será que nós, como uma massa total, a gente não está muito longe do que Deus nos criou para ser como igreja, como povo? Essa é a minha pergunta, essa é a minha crise. Porque eu acho que está, irmãos. Eu realmente acho que está. Eu acho que se a igreja obedecesse o Senhor de verdade, a gente teria um país muito mais parecido com Jesus do que a gente tem. E se você abrir em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, você vai ver qual é o fruto que se gera no coração daqueles que têm o Espírito de Deus em si. São pessoas mansas, são pessoas alegres, que têm domínio próprio, que são bondosas, que são hospitaleiras. Não tem como. Quanto mais nós temos o Espírito em nós, mais esse fruto vai ser gerado. Então, como é que a igreja, a cara da igreja brasileira, é tão diferente da cara de Jesus? Talvez seja porque a gente precisa ler Juízes de novo. E aí, mais uma vez, né? Que bom que você está aqui. Porque você
meu irmão, minha irmã, você aguentou esse texto difícil, muito difícil. E essa realidade também é difícil de encarar, né? A gente ficar pensando como é que a igreja está hoje é muito difícil de encarar, mas isso tudo é muito saudável para a gente. Sabe por quê? Eu acredito do fundo do meu coração que nós que estamos aqui hoje, todos nós, somos aqueles que não dobraram os seus joelhos. Eu realmente acho que você ama Jesus, meu irmão, minha irmã. Acho mesmo. Eu acho que se você está aqui é porque você ama o Senhor. E isso ajuda a gente a não entrar em desespero. Pelo menos ajuda a mim, muito. Ler Juízes, eu falo assim, isso já aconteceu no passado. Deus continuou sendo Deus. Deus continuou cuidando do povo. Deus continuou levando o povo em frente. Houve um momento em que o povo foi se arrependendo. Então, me dá uma esperança de dizer, não está tudo perdido. Existem ainda aqueles que amam o Senhor, e por eles a gente prega, por eles a gente caminha, a gente continua, esperando que todos sejam contagiados, contaminados com essa presença do Espírito que muda a nossa vida, que faz com que a gente pare e fale assim, olha, Senhor, para onde é que o Senhor quer que a gente vá? Para onde a gente anda? O que o Senhor quer? É botar Deus de novo no centro. Esse é o último versículo do livro de Juízes, porque ele resume tudo isso, né? Ele fecha tudo isso. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Meu irmão, minha irmã, quando na igreja cada um faz o que lhe parece certo, o que a gente tem é um problema enorme. E a gente tem dor, sofrimento e morte, como teve em Juízes também. Mas eu não quero terminar com essa nota. Nós temos um caminho muito curto ainda para o fim, mas eu quero te dizer uma coisa. Existe esperança na cruz de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Esse povo experimentou avivamento. Esse povo foi chamado de novo para Deus. Lá para frente, certo? Muitos anos depois, você lê o livro de Ezequiel e aquela visão é de um vale cheio de ossos que estão secos, sequíssimos. E o Espírito de Deus sopra a vida no povo. Eu realmente creio, meu irmão, minha irmã, que na cruz de Jesus há abundante esperança, gigantesca, sempre presente, sempre eterna, inesgotável esperança, irmãos. Não desista, não desista da fé, não desista da igreja, não desista do evangelho. Que nós sejamos aqueles que se mantêm de pé, meus irmãos, olhando para a cruz sempre e não enlouquecendo junto com esses outros que estão se afastando do caminho da fé. Olhe para o Senhor, meu irmão, minha irmã, para Jesus Cristo. Ele é, sim, nosso socorro. Acho que eu falei para vocês, né? No entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Aparentemente, para a perspectiva de Elias, todo mundo havia se corrompido. Todo mundo havia abandonado. Parece que a igreja tinha chegado no fim. Parece que Israel tinha chegado no fim. Todo mundo parecia ter se dobrado a Baal. Todo mundo abandonou Yahvé, todo mundo correu atrás dos outros deuses. Mas Deus abriu os olhos de Elias. Haviam milhares e milhares que ainda estavam de pé. Que esse sejamos nós, meus irmãos. Que esse livro te inspire a continuar pedindo, clamando a Deus que nos cure, que promova em nós restauração, que a gente de fato seja um povo curado, que vive pela palavra do Senhor. Último versículo. Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Então, que nós sejamos aquele povo que obedece, que a obediência seja uma marca nos nossos corações, meus irmãos. Deus abençoe você eternamente. Vou abrir aqui agora, então, deixa eu acabar aqui a gravação.